pessoal, William Mendes de volta por aqui, espero que todos vocês estejam bem. Um bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa situação aí do relatório do Vasco, né, que concluiu que a 777 pagou apenas 18% dos valores de contratações que ela fez, né, no período em que ela esteve no Vasco. Vamos fazer uma crítica em cima disso aqui e vamos esmiuçar esse assunto com mais cuidado na nossa live mais tarde, beleza? Também tem uma situação aí envolvendo uma situação de dívida do Vasco também, que foi executado aí em 2,6 milhões, né? O Vasco foi executado em 2,6 milhões por dívidas de FGTS de 2020 a 2022. Então vamos falar sobre tudo isso aqui, porque eu quero fazer uma crítica em cima disso. Por quê? Porque quem ajudou a vender o Vasco, porque jornalista que apoiou a venda do Vasco para 777, hoje está fingindo que nada fez, nada aconteceu. Então é importante a gente frisar que se hoje o Vasco está ferrado com relação a dívidas, é porque lá atrás o primeiro investidor que veio não quis resolver a situação, e vocês vão entender já já nesse vídeo o que eu quero dizer. Beleza? Eu peço para vocês, deixa seu like aqui embaixo. Lembrando também que esse vídeo aqui não é para pessoas que não gostam de críticas, que não gostam que fale a verdade na cara dessas pessoas aí que estão na gestão do Vasco. Então esse vídeo não é para você. Agora, se você quer acompanhar, bote atenção até o fim aqui, para você ser informado de verdade sobre o que está acontecendo dentro do Vasco da Gama. Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal, bora pro vídeo. Então vamos começar primeiro aqui com a situação envolvendo aí a execução, né, da dívida aqui. Vasco é executado em 2,6 milhões por dívida de FGTS de 2020 a 2022. Segundo o jornalista Vinícius Araújo aqui, né, que postou essa informação aí às 3 horas da manhã. Mas enfim, vamos lá. Então tá aqui, ó, Vinícius Araújo. Vasco está sendo novamente executado por dívida de FGTS, agora relativa ao período entre 2020, né, e 2022. O valor dessa ação é de 2,6 milhões. A dívida total de FGTS, só a inscrita em dívida ativa, ultrapassa 30 milhões. Aí aqui ele dá meio que uma alfinetada aqui na galera que acredita que o Vasco consegue se sustentar sozinho e não precisa ser vendido. Aí ele diz o seguinte aqui para tentar lacrar no final do texto: alguns ainda acham que o Vasco pode ser resolvido sem investidor. Ele meteu essa daqui. E aí, seguindo aqui, antes de eu deixar minha opinião e trazer para vocês aqui a minha crítica, tem também a situação aqui de que é o seguinte: saiu aí no GE, relatório do Vasco conclui que 777 pagou apenas 18% dos valores de contratações. Ou seja, os caras compraram jogador pra caramba, parcelaram pra caramba e não pagaram. E não pagaram. E tá provado porque essa situação do Léo Pelé foi uma. O Vasco só pagou 45% da compra do jogador. E aí, pegando aqui o gancho com relação a só o comecinho aqui, porque a gente vai esmiuçar isso melhor na nossa live. Aqui, ó, em 1 ano e 9 meses de gestão à frente do Vasco, a 777 Partners pagou somente 18% dos valores referentes a negociações por transferência de jogador, aquisição de direitos econômicos, deixa eu ver aqui, saiu aqui, ó, aquisições de direitos econômicos, luvas e comissões a empresários. Concluiu um relatório interno elaborado pela atual diretoria. As informações foram recentemente entregues ao presidente Pedrinho. Então, batendo primeiro aqui na primeira notícia que eu trouxe para vocês. O Vasco foi vendido em 2022, correto? Já tinha ali feito um empréstimo ponte, 70 milhões, já estava tudo acertado, mas sacramentou-se a venda mesmo do Vasco em 2022. Se o Vasco tinha uma dívida de FGTS 2020 a 2022, por que o novo investidor, que era 777 inclusive, representada na figura do senhor Josh Craig Vander, por que eles não pagaram essa dívida? Esse é o primeiro ponto. Por que o jornalista que apoiou, os jornalistas que apoiaram a venda para 777, não cobraram lá atrás que fossem pagos essas dívidas? Por que eles vendiam para vocês aí que a 777 tinha milhões, tinha avião? Por que eles vendiam para vocês aí, por exemplo, a situação
de que estava tudo bem, mesmo tendo muitos canais aqui denunciando a empresa, falando que eles não tinham dinheiro, que eles não iam pagar. Por quê? Por que ninguém cobrou que fosse pago essas dívidas? Primeiro ponto. Então, o Vinícius aqui ele está meio equivocado. Por quê? Porque ele está atribuindo toda a situação aí de uma resolução de dívida a uma possível nova venda. E quem me garante que o Marinacci, se vir para o Vasco, vai atacar a dívida do Vasco de primeira? Esse é o primeiro ponto que eu tenho aqui. Então, assim, a ânsia por vender o Vasco está superando aqui, por exemplo, a desconfiança. Está superando, por exemplo, o ímpeto de ir atrás dos verdadeiros culpados pela situação do Vasco no momento aí. Porque se o Vasco tinha um monte de dívida, há 40 anos sofrendo, não sei o quê, o novo investidor que comprou o Vasco, que é a 777 Partners, ou a 777 Carioca LLC, não sabemos quem é quem, eles tinham a responsabilidade de sim sanar as dívidas do Vasco. E não foi o que aconteceu. Por que nenhum desses jornalistas fala disso? Por que esses caras só querem falar de revenda? Enquanto o carro do não sei o que passa ali para atrapalhar. Mas vamos lá. E aí, o carro do gás, né? E aí, o que acontece? Seguindo aqui para essa situação dos jogadores, que o Vasco não pagou 18%. O Vasco não, a Vasco SAF, os investidores aí. Comprou parcelado, adoidado, saiu comprando parcelado. Lá atrás a gente falava, cara, estão comprando esse monte de jogador parcelado, como é que vai pagar esses jogadores? Sabe qual que era o plano? O plano era parcelar os jogadores para ter tempo para arrecadar e fazer sabe-se lá o que com a grana. Porque o Vasco, se tinha um investidor com dinheiro, como muita gente vendia aí, era para o Vasco simplesmente comprar esses jogadores à vista. Não tinha dinheiro. Aí eu vi um monte de gente falando assim, todo mundo compra parcelado. Eu vi, cara, esses caras estão aí apontando o dedo na cara do Pedrinho aí, que tem culpa também, a gente já vai chegar no Pedrinho. Todo mundo compra parcelado, todo mundo faz desse jeito, não tem problema algum. Aí o problema aí, ó, por que o Vasco comprou parcelado e só pagou 18%? Por que deve o Léo Pelé? Por que deve o Serginho? Por que deve esse monte de jogador? E aí eu ainda vejo gente falando assim, nossa mãe, o Paulo Brax de todos esses daí era o melhorzinho. O Paulo Brax quem parcelou esse monte de jogador, cara. O Paulo Brax sabia do plano dos caras, que o plano dos caras era parcelar jogador, era fazer dívidas aí para poder pagar míseras parcelas por mês, para poder arrecadar mais primeiro, ao invés de investir. O Paulo Brax fez isso. E aí tem nego aí, não, que nós sentimos saudade do Paulo Brax. Volta Paulo Brax. Volta Paulo Brax, uma ova. Entendeu? Volta Paulo Brax, uma ova. Olha o que ele fez aí, esse monte de contratação. O Léo Pelé foi o seu Paulo Brax que trouxe. E aí não pagaram nada. Aí, o que acontece? Eu fico até desanimado, cara, de ficar falando aqui de jogador caro. É por isso que eu chego aqui, sempre quando é um jogador caro, quando é um jogador que tem salário muito alto, eu falo, esse cara não vai vir pro Vasco, porque o Vasco não vai ter dinheiro para pagar o salário desse jogador. Eu falo aqui, agora tem nego aí que fica, não, ele pode vir sim. Não, é possível. O Danilo é possível vir pro Vasco. Em Catatal, é possível vir, pode acontecer. Não vai acontecer. E aí, muita gente fica aí também. Com esse papo aí, eu tava falando ontem na live aqui. Desculpa o vídeo em tom de desabafo, mas o meu canal é assim. Quem gostar, fica. O que acontece? Tava esmiuçando ontem na live o seguinte: pra que esse fogo em vender, empurrar o Vasco de qualquer jeito para esse grego? Vocês sabem se o grego vai atacar diretamente as dívidas do Vasco? Vocês sabem se ele vai botar a maior parte do dinheiro dele de investimento primeiro nas dívidas do Vasco? Vocês têm certeza que ele vai fazer isso? Qual é a garantia que ele deu de que ele vai fazer isso? Vende logo, empurra logo pro grego, doa logo.
Então, galera, bota a mão na consciência. Parem de agir. Parem de pensar com a cabeça de baixo. Coloca a mão na consciência e fala assim, cara, o Vasco tá afundando. Dívida atrás de dívida. Quem fez as dívidas não é responsabilizado. Quem vendeu não é responsabilizado. Quem entregou o Vasco de mão bandeira, quem apoiou a venda aí em seus canais, dizendo que os canais que não apoiavam eram do contra, eram monstros do pântano, não falam mais nada. O Zé do Boné não fala mais nada. Então, galera, vamos botar a mão na consciência e entender que o Vasco está em ruínas. E ao invés da gente ficar o tempo inteiro só falando de contratação, eu falo de contratação aqui, cara. É o meu conteúdo. Eu não vou deixar de fazer meu conteúdo. Mas vamos também cobrar, vamos também botar a mão na consciência e falar assim, gente, vamos cobrar essa parada aí, olha que loucura. Não acredite em tudo que você vê. Fechou, tá fechado, acordo costurado. Não tem acordo costurado nenhum, tem é dívida. Tem dívida para o Vasco pagar. E cabe a nós cobrar o Pedrinho, sim. O Pedrinho não tem que se vitimizar. Por quê? Porque o Pedrinho, com seu grupo político, apoiou a venda do Vasco. Tinha nega dentro do Vasco que nem estava dentro do Vasco, nem leu o contrato, estava votando sim para vender para 777, sabendo que era uma empresa obscura. Então quem apoiou isso daí, seu Pedrinho com seu grupo, e agora entrou para ser o salvador da pátria, tem que ser cobrado para resolver sim. E eu estarei aqui. Eu estarei aqui para que ele resolva essa situação, porque hoje ele é o presidente do Vasco. Não sou eu o presidente do Vasco. Ele é o presidente do Vasco. Ele é o presidente do Vasco e ele tem que se responsabilizar pelas coisas que ele faz. Pare de mentir pro torcedor. Pare de enfiar esse monte de jornalista, de youtuber lá dentro do Vasco para poder ficar lançando um monte de notícia falsa para a torcida, para fazer cortina de fumaça. Pare com esse monte de coisa. Pare com essas estratégias, cara. Tá feio já. Tá feio. Porque quem não é idiota... Eu não sou idiota. O meu público aqui não é idiota. A gente percebe que isso é cortina de fumaça. A gente percebe que ficar com esse monte de youtuber lá dentro, lá, entrevistando jogador de futebol, a gente sabe que isso é uma cortina de fumaça. Isso é um cala-boca nesses jornalistas aí, para eles não ficar cobrando, para eles ficar apoiando, sabe? É uma troca, não é? Eu te apoio, você não me critica, não me cobra, não me expõe. A gente sabe o que é isso, cara. Eu alerto o meu público sempre sobre esse tipo de postura e eu acho isso errado. Bote a cara. Pare de zoar com o Vasco. O ano do Vasco já começou péssimo. Dívidas reveladas. Vasco perdendo de 3-0 por Volta Redonda. Time da Copinha horroroso. Mas não pode cobrar. Que se a gente vier aqui falar, você só sabe reclamar. Você só critica. Não pode falar nada. Pelo amor de Deus, é o Vasco da Gama. Vamos parar com esse negócio de ficar achando que o Vasco é qualquer coisa. Porque eu não sou proprietário do Vasco. Vocês são youtubers aí, não são propriedade do Vasco, não. Proprietários, né, do Vasco. Para poder ficar dizendo que o Vasco tem ou que não tem que ser vendido. Né? Aí tem que ser vendido. O cara não é nem sócio do negócio, tá mandando vender. Então, esse vídeo aqui vai ficar nesse tom, tá? Eu não me importo, eu não vou deixar de falar o que eu penso, eu não vou deixar de falar o que eu quero falar, eu não vivo desse canal ainda, e nem sei se um dia eu vou viver desse canal, mas bem verdade meu conteúdo tem autenticidade, eu tenho caráter, eu vou chegar aqui pra vocês, vou ser verdadeiro, não vou mentir pra vocês, tá? Não vou omitir as informações verdadeiras pra vocês, e não vou deixar de cobrar. Pronto, falei. Mais tarde a gente vai falar de jogadores. Mais tarde a gente fala de Balbuena. Mais tarde a gente fala de Samir.
Mais tarde a gente fala do conteúdo que muita gente quer ver. Pode ficar tranquilo, mais tarde vai ter resenha. Beleza? Mas no começo da manhã, da mesma forma que eu acordei puto com essa notícia que eu vi, eu não vou ficar puto sozinho. Vocês também vão ter essa notícia para você ficar puto junto comigo. Beleza? Valeu, fui. Até o próximo vídeo.